Olá, eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade. Seja bem-vindo ao meu canal. Preparei hoje uma conversa com você sobre o que é a ansiedade, se ela pode ser bom, se ela pode ser ruim, como que eu sei se eu tenho uma ansiedade boa ou ruim. Bom, antes de mais nada, a gente precisa ter clareza sobre a ansiedade em si. A ansiedade é uma emoção extremamente importante na nossa vida. A ansiedade e o medo nos trazem ela tem como objetivo nos proteger. Então, eles existem na nossa trajetória aí como espécie humana com esse intuito de nos alertar dos perigos, de nos alertar das ameaças para que a gente não morra, não se machuque, não corra perigos reais. Então, ao longo do tempo, foram emoções imprescindíveis para o nosso desenvolvimento como espécie. Inclusive, foram combustíveis fundamentais para o nosso avanço como sociedade, para o desenvolvimento de tecnologias e N outras coisas. O que aconteceu ao longo do tempo é que a ansiedade começou a ficar desregulada, começou a ficar exagerada frente a diversas situações que a gente vive e que racionalmente a gente sabe que não precisava ter aquele nível de ansiedade que se apresenta na nossa vida. Mas e aí, como que eu controlo isso? E aí é tudo o que eu venho trazendo aqui de materiais, tudo o que eu venho mostrando para vocês como técnicas é justamente isso, como colocar em prática esse controle da ansiedade. Mas voltando ao tema de hoje, a ansiedade, então, ela pode sim ser muito boa, e ela é muito boa na nossa vida, porque ela nos protege do perigo. Quer ver uma situação em que a ansiedade é fundamental? Por exemplo, quando a gente está em casa e pega lá a nossa escada, aquela escada caseira, né? Aquela escada doméstica que toda dona de casa tem, todo dono de casa tem, para pegar aquele pote que está mais lá em cima, para consertar a lâmpada, para acessar uma roupa que está lá na altura mais alta do nosso guarda-roupa, enfim, a gente pega um banquinho, pega uma escada, né? Pega alguma coisa para subir. Se a gente não tem medo, se a gente não tem nenhuma preocupação em relação a esse objeto que a gente pegou para subir, seja a escada, seja o banquinho, a gente não vai verificar se esse objeto ele está em condições de receber o nosso peso todo em cima dele para a gente poder pegar o que a gente precisa pegar e seguir a nossa vida. A gente vai subir em cima de algo, por exemplo, de plástico que não foi feito para o nosso peso, para o nosso tamanho. Aquilo pode quebrar, pode cair, a gente pode ter um acidente, inclusive fatal. Então, se a gente tem uma ansiedade, né, de um medo daquele objeto cair, de acontecer alguma coisa ruim, o que a gente vai fazer? A gente vai checar se aquele objeto antes está adequado. A gente vai olhar, ver se ele não tá bambo, se ele suporta o nosso peso, se ele fica firme aonde a gente vai colocá-lo para depois subir. E esse medo que muitas vezes nos faz não usar esse objeto quando estamos sozinhos, né? Então, eu não vou subir na escada, vou esperar meu marido chegar, vou esperar minha esposa chegar, vou chamar alguém profissional que venha com um material profissional para fazer esse serviço para mim. Isso é o que a ansiedade e o medo estão fazendo. Eles estão nos protegendo de a gente subir nessa escada, essa escada escorregar, a gente cair e de repente ter aí um acidente fatal. Então, é nesses momentos que a ansiedade é funcional, que a ansiedade é boa. E outros momentos, como por exemplo, a primeira vez que a gente vai encontrar com um novo paquera, uma reunião muito importante que a gente tenha no nosso trabalho, alguma situação de uma negociação muito grande que envolve várias questões da nossa vida, ou simplesmente algo novo pra gente, algo que a gente vai fazer pela primeira vez, né? Um esporte radical. Todas essas coisas são naturais que a gente sinta uma ansiedade, que a gente sinta um medo antes de ir para essa situação. Mas Laura, você tá dele a falar de ansiedade e medo. O que os dois tanto têm a ver? O medo é uma emoção também, mas uma emoção relacionada às coisas do aqui e agora.
Então, se eu tô na situação da escada, como eu falei, eu tô com medo de subir nessa escada, porque, por exemplo, eu tenho medo de altura, é algo que está acontecendo no aqui e agora, é algo que eu tô vivendo no momento presente. A ansiedade está relacionada a este medo também, mas de algo do futuro, algo que tem por vir. Então, se eu só de pensar em subir numa escada, eu já começo a ficar nervosa, já começo a suar, já começo a ficar tensa, enfim, isto é ansiedade, porque não tá a escada na minha frente, eu tô só pensando nela e já tô sentindo todas as emoções, toda essa emoção no meu corpo só de pensar nela. E aí, então, a gente tem a emoção que a gente chama de medo. De ansiedade, desculpa. O medo é algo do presente, é algo que a gente está vivendo no aqui e agora. E a ansiedade é algo relacionado ao futuro, né? Esse medo do futuro, esse medo de morrer, esse medo de coisas que tem por vir, a gente então nomeia como ansiedade. Bom, a ansiedade, então, o medo funcional é esse que nos protege. O que acontece e o grande problema e o que nos causa transtorno, prejuízo e sofrimento é aquela ansiedade desregulada, é aquela ansiedade exagerada frente a uma situação que a gente está vivendo no aqui e agora. Então, se eu estou, por exemplo, muito ansiosa, estou com muito medo do que tem por vir amanhã na minha vida, como eu vou acordar amanhã, se eu vou acordar bem, se eu não vou acordar bem, se eu vou dar conta de fazer as coisas ou não. Qual o problema do dia de amanhã? É um dia normal, é um outro dia como outro, é um dia como outro qualquer. Por que eu tô paralisada frente às coisas que eu tenho para fazer amanhã, se a minha rotina de amanhã é igual a que foi a de hoje? É uma rotina comum, é uma rotina simples. Então isso é desproporcional a uma situação que é corriqueira na nossa vida, que é viver um dia de semana normal, que eu vou trabalhar, que eu vou fazer as minhas atividades de casa, enfim. Ou então, se eu tenho uma reunião para fazer e eu fico protelando, fico postergando, fico inventando desculpa, aí no dia da reunião eu invento que eu tô doente, eu pego um atestado, eu não vou, eu tenho dor de barriga e tal, eu entro em sofrimento por ter aquela reunião. Isto é uma ansiedade disfuncional. Porque um pouco de ansiedade, né, ir para a reunião, atento aos detalhes, cuidando, enfim, se preparando antes para ir para essa reunião, é algo extremamente saudável. Então, observe que a ansiedade e o medo são emoções que a gente precisa ter na nossa vida. A gente não consegue sobreviver, a gente como espécie humana morreria muito cedo se a gente não tivesse o medo e a ansiedade presentes na nossa vida. O que a gente precisa aprender a fazer é regular, é controlar essas emoções para que a gente tenha uma situação de adequação dessas emoções para a situação de vida que a gente está vivendo, certo? Então, tire da sua cabeça que você tem que, eu não quero mais sentir ansiedade é ruim. Ansiedade não é ruim, o exagero da ansiedade é ruim. E o que em exagero não é ruim, não é mesmo? Todas as coisas que a gente faz, que a gente tem, ou que a gente escolhe com muito exagero, tanto por menos quanto por mais, costuma ser ruim, certo? Então, aprenda a controlar a sua ansiedade e você vai viver maravilhosamente bem com ela.